Amados e amadas de Deus, a todos vocês que aqui se encontram na Catedral Cristo Rei, e especialmente aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, Rede Catedral, Rádio América, TV Horizonte, também os nossos canais da internet. A todos vocês, saúdo-vos, desejando paz e bem. E hoje, neste domingo posterior ao Natal do Senhor, a liturgia, ela nos apresenta 3 grandes prodígios. A estrela que guia os magos a Jesus, a água que é mudada em vinho nas bodas de Caná, e Jesus, que é batizado no Rio Jordão por João Batista para a nossa salvação. E o que há de comum entre esses 3 eventos da história salvífica? É o fato de que estes eventos, através deles, Deus revelou ao mundo a sua glória. Por meio destes eventos, Jesus se revela progressivamente como Messias, como o Salvador, como o Filho amado de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, a estrela que guiou os magos, as bodas de Caná e o batismo de Jesus no Rio Jordão, nos falam de uma mesma realidade. A manifestação de Deus na história e na vida do ser humano. Manifestação esta que a tradição denomina como epifania. Palavra de origem grega que significa manifestação. Deus, caríssimos, desde sempre, por amor e misericórdia, quis se mostrar, quis se comunicar com toda a criação e de maneira especial quis se revelar ao ser humano. No início dos tempos, Deus se revelou como o Criador, de modo que todo o criado é sinal da presença e da graça de Deus. No início da história da salvação, Deus se revelou através de milagres e feitos grandiosos, extraordinários, fantásticos, inebriados de portentos. E na plenitude dos tempos, quis Deus se revelar ao mundo sob a forma humana. Deus se encarnou, se fez ser humano, a fim de salvar todo o homem e o homem todo, como nos diz Irineu. Deus se fez ser humano para tornar o humano divino e para tornar o divino humano. E através da ressurreição, caríssimos, Deus mostrou ao mundo uma forma diferente de manifestação. Não mais por intermédio de sinais fantásticos, mas através de sua presença espiritual, que ora é sensível e evidente, e ora é discreta e oculta. A partir da ressurreição, caríssimos, a presença de Deus no mundo é confiada a sinais que não se acendem e não se tornam eloquentes a não ser somente por meio da fé. A fé é condição necessária para se perceber a presença, para se perceber a manifestação espiritual de Deus no mundo, para se perceber a manifestação de Cristo. Além disso, a ressurreição nos dá a prova de que Deus se revela a cada povo e a cada categoria de pessoas com sinais adequados, específicos e compreensíveis a eles. Isso significa que a ressurreição nos mostra que Deus adapta a sua manifestação de acordo com cada cultura e pessoa. Aos magos, por exemplo, habituados em estudar os astros e o universo, Deus se mostra através de uma estrela. Aos judeus, que eram muito apegados a milagres e a sinais físicos, Deus se mostra a eles de maneira maravilhosa, através de milagres. Como a mudança da água em vinho,
que Deus realizou nas bodas de Caná. E aos cristãos, propriamente a nós católicos, Deus se mostrou e continua se mostrando através dos sacramentos, assim como Ele se revelou como o Filho amado de Deus no dia em que foi batizado, no batismo do Jordão. Diante de tantos elementos dos quais Deus se valeu e se vale para se manifestar, para mostrar ao mundo a sua presença, e que a liturgia de hoje nos fala, nos ensina, pode surgir no coração de alguns uma pergunta: e hoje? Deus, Ele continua se manifestando? E se a sua manifestação continua, como ela se dá? Como ela se efetiva nos tempos atuais? E aí, de uma maneira muito direta e clara, meus irmãos e irmãs, podemos afirmar: sim, Deus continua a se manifestar. Os sinais messiânicos, os sinais da presença de Cristo no mundo, eles continuam vivos, eficazes e operantes. Contudo, assim como os sinais da manifestação de Deus no passado aconteciam em torno de Jesus, hoje também não é diferente. Para percebermos a manifestação de Deus hoje, é necessário permanecermos em torno de Jesus. Como bem nos recorda a Gaudium et Spes, que é um documento da tradição da nossa igreja, lá no parágrafo 2 vai dizer o documento: o povo de Deus esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e nas aspirações de nosso tempo, quais são os sinais verdadeiros da presença e dos desígnios de Deus. E este esforço, irmãos e irmãs, é justamente a vontade nossa, livre, espontânea e generosa, de permanecer junto a Jesus mediante a fé. Porque é só assim, é só mediante a fé que identificamos na igreja, na solidariedade, na luz do amor e da palavra santa de Deus e na fidelidade à missão, os elementos contemporâneos através dos quais Deus continua a sua manifestação hoje e assim continuará até o fim dos tempos. Das várias formas com as quais Deus se manifesta em nosso tempo e em nossa vida, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta estes três. Nos apresenta a igreja, nos apresenta a luz e nos apresenta a fidelidade à missão. Três elementos contemporâneos dos quais Deus se vale para continuar a sua manifestação e nos mostrar que esta manifestação não se deu de forma isolada lá atrás, no início da história da salvação, mas ela continua e continuará até o fim dos tempos. A igreja, ela é sinal da manifestação de Deus. Porém, por muitos, ela é vista como uma esposa velada. Um sinal meio contraditório, porque ao mesmo tempo em que ela condensa o significado de Cristo, do qual ela é corpo místico e total, a igreja ela é composta por seres humanos, marcados por querelas, ambiguidades, apalpadelas e idiosincrasias. A igreja ela é santa, porque ela é guiada pelo Espírito, mas ela é composta por homens falhos. Mas não obstante essa realidade, que é forte, que é presente, não obstante o fato de que ela é composta por homens falhos, ela continua sendo santa, porque ela é guiada, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E é isso que faz dela sinal da manifestação de Deus. Depois, irmãos e irmãs, a luz. Esta imagem muito trabalhada hoje nas leituras, sobretudo a profecia de Isaías, capítulo 60, a luz, ela simboliza justamente o amor de Deus e as Sagradas Escrituras. O amor é manifestação de Deus, sobretudo quando Ele se revela, Ele se coloca em movimento através da fraternidade interdependente, ou seja,
através da caridade, através da ajuda mútua e despretensiosa, que nós, irmãos, somos chamados a cada vez mais reforçar na nossa prática cotidiana, no nosso relacionamento interpessoal. E por fim, a fidelidade à missão. Deus, Ele é fiel em sua missão de ser presença na história e de cuidar do ser humano. Assim também, irmãos e irmãs, quando somos fiéis em nossa missão de ser um bom profissional, de ser um bom pai e mãe de família, em ser um amigo fiel e confiável ao outro, ao nosso amigo, ao nosso familiar, quando nós nos esforçamos em ser membros de uma sociedade, sermos membros qualificados, pautados sobretudo pela justiça e pela honestidade, isso faz com que Deus atualize a sua presença em nosso meio e assim se manifeste. Assim, irmãos, a fidelidade à nossa missão, ou seja, quando nós fazemos bem feito aquilo que devemos fazer, quando executamos com afinco as nossas tarefas, sempre pautados pela justiça, pela vontade de fazer bem feito e pela honestidade, isso faz com que nós nos tornemos sinais da manifestação de Deus. E por fim, caríssimos, não podemos nos esquecer de que Deus se manifestou plenamente na pessoa de Cristo. Assim sendo, a pessoa humana é sinal especial e privilegiado da manifestação de Deus. É por isso que toda pessoa, indistintamente, independentemente de religião, de cor, de raça, de opção sexual, enfim, independentemente de qualquer circunstância e situação, a pessoa deve ser acolhida e respeitada, porque cada pessoa reúne em si as condições da graça de Deus para ser sinal qualificado de sua manifestação do mundo. Independentemente de erros, pecados ou situações, a pessoa, ela reúne em si as dignidades necessárias, não por méritos próprios, mas por graça de Deus, para ser sinal qualificado de sua manifestação no mundo. Por isso que o respeito a cada pessoa deve ser peremptório e inegociável, porque cada pessoa, por graça de Deus, é sinal de sua manifestação. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que a solenidade da Epifania do Senhor nos ajude a compreender que a revelação, que a sua manifestação no mundo não aconteceu lá atrás, na história, de forma isolada, mas é algo que aconteceu e que continua no hoje de nossa história, através de vários elementos, dentre os quais os que a liturgia de hoje nos ajuda a identificar e compreender, são a igreja, a luz da palavra e do amor e a fidelidade à missão. Munidos desta consciência, somos chamados cotidianamente a ser sinais qualificados da manifestação de Deus. E busquemos, através da oração e da prática sadia da fé, alimentar em nós a consciência de que a pessoa, ela sobremaneira é sinal da manifestação de Deus. E por isso deve ser respeitada. Por isso eu devo ser respeitado. Por isso eu devo me esforçar por ser sinal da presença de Deus, porque Ele assim quis fazer do ser humano o elemento privilegiado para nele manifestar a sua presença, para nele manifestar a nossa glória. Demos graças a Deus por tal feito e que a nossa fé nos capacite cada vez mais a tornarmos-nos sinais qualificados da presença de Deus na igreja e no mundo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.